Bom, nossa aula dessa semana ainda é sobre o México, Argentina e Brasil. Nosso capítulo todo vai ser só falando sobre esses três países. São os países mais importantes, os países mais populosos, mais ricos da América Latina. Por isso, vamos nos concentrar em falar desses três países, beleza? E hoje nós vamos falar da concentração industrial. Na semana passada, nós falamos como que surgiu essas indústrias em cada uma, a sua população, como que elas foram formadas, como elas foram se concentrando, principalmente nas capitais, falando agora um pouco antes, né? E agora então vamos falar dessa concentração industrial. Essa aula vai estar no percurso 18, da página 166 até a 169, ok? Qualquer dúvida, vá lá no livro, dá uma lida. Até agora é interessante você fazer essa aula junto com a gente aqui, com o livro aberto, para qualquer dúvida você possa estar tirando aqui, tá bom? Bom, primeiro eu tenho algumas curiosidades. Eu achei essa curiosidade no Instagram, de geografia, que eu acompanho, e eu achei tão legal que eu resolvi copiar aqui e colar. O nome do Instagram é Tudo é Geografia. Muito interessante lá o Instagram. Quem quiser, vai lá dar uma curtida lá nele lá. Bom, como eu falei, eu tenho os três países, México, Brasil e Argentina. Vamos ver algumas curiosidades sobre ele, alguns parâmetros sobre eles. Aqui eu tenho a localização, ó. Eu tenho um mapa do México, do Brasil, da Argentina. Eu olhando assim, eu consigo perceber que o Brasil é muito maior que os outros dois países, lembrando que, por conta da distorção do mapa, lembra que lá no sexto ano, que tem diversos tipos de mapas, o planisférico, o, é, agora me deu um branco, o globo, diversos tipos de mercado, todos esses mapas apresentam algum tipo de distorção. Esse planisfério ele vai apresentar a distorção dos países mais próximos ao Polo Sul e ao Polo Norte. Por isso, tanto o México quanto a Argentina vão parecer um pouco maiores do que realmente são. Então, se eu pegar por isso, eu tenho o quê? Que o Brasil ele é muito maior que esses dois países, tanto é em números. Ó, na área, eu consigo ver que o Brasil, juntando os dois países, tanto a Argentina quanto o México, não dá o Brasil. O Brasil é muito grande em relação a esses dois países. Mas esses países são os maiores da América Latina, são os três maiores em tamanho. Na população também apresentam grandes diferenças também. Eu tenho o Brasil com 210 milhões de pessoas, já o México e a Argentina com 127 e 44 milhões, respectivamente. Cada um desses países, como falei com vocês, são os três países mais populosos da América, só que de longe o Brasil é o país mais populoso da América Latina. Em relação ao PIB também, o Brasil lidera os países da América Latina com 1,8 trilhão de dólares por ano, seguido por México por 1,25 e a Argentina lá embaixo, tadinho, que nem meio bilhão ele consegue chegar. Mas é o terceiro país mais rico da América Latina. Já em relação às cidades, eu tenho a cidade de São Paulo, como a cidade mais populosa da América Latina, com 12 milhões de pessoas vivendo em sua cidade. A cidade do México com 8 milhões e Buenos Aires com 3 milhões de pessoas, habitantes. Mas quando o assunto é IDH, inverte. Repare que sempre o Brasil e o México sempre estiveram em primeiro, a Argentina sempre esteve mais abaixo. Mas quando eu falo de IDH, os papéis se invertem. O melhor IDH, o melhor custo de vida, a melhor qualidade de vida está na Argentina em comparação com México e Brasil. O Brasil tem a pior qualidade de vida desses três países. É interessante, né? É o mais rico, é o mais populoso, é o maior país, no entanto, tem o pior IDH dos três. Lembrando, você sabe como é que calcula o IDH, gente? Vocês lembram, pelo menos? Como é que calcula o IDH? É até um, acho, a escala. Tem que ver o financeiro do país, a área da saúde, tem que, acho que ver todos esses, somar e ver quanto que dá mais ou menos, entendeu? Bom, eu Isso acho. mesmo. Não, é isso mesmo.
o IDH foi exposto pela ONU e é um parâmetro de alguns parâmetros. E se soma esses parâmetros e calcula de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido, melhor é a qualidade de vida daquele país. Quanto mais próximo de 0, pior é o país, pior é a qualidade de vida. Então, a ideia é os países terem um IDH muito bom. Por quê? Quanto melhor o IDH, mais desenvolvido é o país, e o país é considerado um país desenvolvido, ou um país emergente, ou um país subdesenvolvido, entendeu? Então, o IDH, para calcular, alguns parâmetros são renda per capita, PIB, taxa de analfabetização, qualidade da saúde, tudo isso vai entrar na conta para se calcular o IDH. Mas se houvesse uma guerra agora, pelo menos se fosse pelo número de militares na ativa, eu teria que o Brasil campeão. O Brasil tem muito mais militares na ativa do que os outros 2 países juntos. Chega nem na metade da quantidade de militares ativos no Brasil. Mas isso se fala por quê? Porque o Brasil tem o maior extensão territorial, tem a Amazônia, que tem que tomar conta da Amazônia para ninguém invadir, para ninguém explorar a Amazônia. Então, tem todos esses requisitos que vão pedir do Brasil uma maior concentração, uma maior demanda de militares ativos. Bom, agora, tirando essas curiosidades, vamos partir para a nossa aula normal. Eu tenho que a concentração industrial do México e da Argentina são muito parecidas. Mas como assim? Bom, as concentrações populacionais desses países estão em torno de sua capital. Da mesma forma que a população está concentrada nas capitais, tanto do México quanto da Argentina, a concentração industrial também estão concentradas em suas capitais. Aí, mesma coisa, diferente do Brasil. O Brasil vai ter uma concentração industrial um pouquinho diferente, mas vamos chegar lá. Bom, primeiro, o México, a maior concentração industrial que eu tenho é na cidade do México. Aqui eu tenho esse ponto aqui, que ele é muito mais desenvolvido e tem diversos tipos de indústria, tem metalurgia, siderúrgica, refino, ou seja, tem diversos tipos de indústrias que estão concentradas nessa área. No entanto, não é a única área de concentração industrial do país. Eu vou ter áreas importantes, como Guadalajara, como vou ter Mondova, vou ter Monterrey, perdão. Ou seja, todas essas concentrações industriais também são muito importantes, mas a maior concentração industrial do México se encontra em sua capital, que é na cidade do México. Aí vocês podem perguntar, professor, e as indústrias maquiladoras, elas estão concentradas aqui? Não. As indústrias maquiladoras, lembra que nós estudamos, são aquelas indústrias americanas que se instalam no território mexicano para que elas possam diminuir os custos. Bom, elas estão concentradas aqui, bem aqui próximo à fronteira com os Estados Unidos. Elas vão se concentrar nessa faixa aqui, próxima mesmo ao território, próxima à fronteira americana. Aí vem uma pergunta. Bom, por que essas indústrias se concentraram no México e não no Canadá, onde os Estados Unidos têm uma relação diplomática muito mais aberta, muito mais pacífica com o Canadá e não com isso instalado no México, que tem uma relação um pouco mais conturbada? Ei, me diz você, por quê? Alguém sabe dizer? Vamos lá, meio ponto para quem acertar. Assim sentiu vocês falarem? Eu não faço a menor ideia, velho. Oi? Eu não faço a menor ideia. Qual é a pergunta, professor? Vamos lá, de novo, ó. Estamos valendo alguns décimos aí. Vamos lá. Por que as empresas maquiladoras se instalaram no México e não no Canadá? Lembrando que o Canadá tem uma relação diplomática com os Estados Unidos muito mais aberta, a população canadense é muito mais parecida, a língua, é tudo mais fácil instalar lá no Canadá, mas eles resolveram se Eu acho instalar que eu no digo Será mesmo, mano. Eu acho que é por causa do baixo de Professor, Peraí, onde que eu veio? Peraí, onde que eu veio? da mão de abra barata. Oi?
Eu falei que é por causa de baixo imposto. Eu acho. Eu vi um livro. Será que professor, será que são por causa das leis? Isso que eu ia As falar. leis. Leis Ok, mais, tipo, que não não, são primeiro, tão. quem São mais respondeu dignas. ali, quem foi que respondeu que foram é, o imposto? Teve uma pessoa Eu, que falou, eu quem? Isaac. Isaac, vamos lá. Isaac respondeu que é baixo imposto. E o outro aí, quem falou que eu embaixo é as leis? Quem falou das leis? Eu falei. Matheus. Eu quem? Matheus Matheus o Nunes. quê? Nunes. Tá. Bom, então, um falou que são as leis. O outro falou que é por conta do baixo imposto. Alguém mais quer chutar, quer falar alguma coisa? Será que é Ou mão não? de obra barata? Oi? É mão de obra barata também? Mão de obra barata, sim. Eu tenho que. Tá aqui, gente, no texto, é só ler só. É só ler aqui no texto aqui do lado. Essas empresas foram para lá para o México por conta de que mão de obra barata, impostos mais baratos. Mas no Canadá não tinha isso? Não. No Canadá os impostos são muito mais caros, são muito mais altos. Os salários dos empregados são muito maiores, porque já é um país desenvolvido, então a população não aceita trabalhar por qualquer salário, igual aqui no Brasil, igual lá no México. Lá no México, gente, eles diminuíram muito. Por exemplo, se essa empresa pagava um americano, um exemplo, tá? $20 a hora, cara, se ele fosse lá para o México, ia pagar $1 a hora. É muita diferença de salário. Então, por esse motivo, era muito mais vantagem ir para o México, pegar toda a estrutura da fábrica, da empresa, e se mudar, transferir para a fronteira do México ali, por conta dos impostos, por conta da mão de obra que era muito mais barata, o terreno era muito mais barato, com aluguel, ou até me comprando terreno. E por que próximo aos Estados Unidos? Porque o destino dessas fábricas, tudo que era produzido, não era o México. O destino era os Estados Unidos, que tem a maior concentração de mercado. Então, por esse motivo, era muito mais fácil eu estar no México. As leis ambientais eram muito mais flexíveis, as leis trabalhistas, ou seja, era tudo mais fácil eu colocar no México. E por esse motivo, essas empresas saíram dos Estados Unidos e foram para o México. E se instalaram bem aqui, ó, próximo ao centro, próximo à fronteira com os Estados Unidos. Alguma dúvida? Alguma coisa ainda vocês não entenderam? Hein? Tranquilo. Não entendi? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá então. Por mim também. Por Professor, mim também. professor, Oi, pode falar? pode falar de novo, por favor? Eu não entendi direito. Posso sim, vamos lá. As empresas nos Estados Unidos, não que elas pagavam altos custos, não que elas não tinham lucros, as empresas dos Estados Unidos tinham lucro. Essas empresas maquiladoras, quando estavam lá nos Estados Unidos, antes da década de 60, elas estavam lá no território americano e elas tinham lucro. Só que conforme foi passando o tempo e transporte, comunicação, tudo foi melhorando, foi evoluindo com as novas tecnologias, então essas empresas, elas tinham a possibilidade de migrar, ir para outro lugar e sem ter nenhum tipo de prejuízo financeiro e outras coisas. Bom, elas foram principalmente para o México. Por quê? Mas se lá nos Estados Unidos tinham lucro, por que elas foram para o México? Porque lá no México elas teriam muito mais lucro e os seus produtos iriam ter um preço menor. Então iria competir com os produtos chineses, por exemplo, que eram muito mais baratos. Na época nem eram chineses, eram os produtos japoneses, que eram mais baratos do que os produtos americanos. Então essas empresas saíram do território americano e foram para o território mexicano, porque lá tinha impostos baratos, o terreno, o aluguel era mais barato, a mão de obra mexicana era infinitamente mais barata do que a mão de obra dos americanos. As leis ambientais, leis fiscais eram muito mais flexíveis lá
no México do que nos Estados Unidos, e por esse motivo era muito mais vantagem eu ter uma empresa lá no México, principalmente aqui na fronteira com os Estados Unidos. Por quê? Porque está próximo ao mercado consumidor. Eu produzo nessa fábrica e logo transporto para o meu mercado consumidor, que é os Estados Unidos. Lembrando que a partir de 1960, essas tecnologias de transporte e comunicação estavam se desenvolvendo muito rapidamente. Se antigamente era muito complicado eu controlar uma empresa que ficava do outro lado, em outro país, agora, com o telefone, eu ligo, passo um fax. Na época era fax, nem sei se vocês conhecem essa tecnologia, mas na época você passava um fax, você ligava e você tinha o acesso a documentos e a comunicação muito mais rápido do que você tinha no passado. Entendeu agora? Entendi, professor. Beleza, então. Vamos passar, Mas, então. professor, rapidinho, as indústrias maquiladoras, elas produzem o quê? Cara, diversos tipos de produtos. Ela pode eletrônicos, ela pode calçados, textos, ela pode ter empresas automotivas. São diversos tipos de empresas, não é só um ramo, não. São diversos tipos de empresas que saíram lá dos Estados Unidos e foram para ali por conta dos impostos, entendeu? Para ter um lucro maior. Não tem um ramo específico, são diversos tipos. Hoje, o único tipo de empresa que não está ali são empresas de tecnologia, de alta tecnologia, porque não vale a pena. Aí vale mais a pena se manter no Vale do Silício ou se manter em algum território da China, que é muito mais barato. Tá bom? Valeu, obrigado. Bom, já a Argentina também tem sua concentração industrial também em sua capital, Buenos Aires, aonde eu vou ter a maior concentração industrial nessa área. E também vou ter diversos tipos de indústrias. Vou ter metalurgia, indústria mecânica, indústria química, indústria têxtil, ou seja, diversos tipos de indústrias vão estar concentrado aqui na capital, Buenos Aires. Mas também eu vou ter outros lugares também com concentração industrial. Como vem todo o território argentino, ó, eu tenho algum tipo de indústria que se destaca em relação às outras. Mas eu vou destacar aqui algumas cidades, como a cidade de Rosário, a cidade de Santa Fé e a cidade de Córdoba. São as 3 cidades também que concentram maior quantidade de indústrias na Argentina. E o Brasil? Bom, o Brasil é um caso à parte em relação a esses dois, onde a sua indústria não está concentrada em torno da sua capital. Aqui lembrando que a capital do Brasil é aqui, ó, DF, ó, Distrito Federal. Eu até tenho uma concentração, algumas indústrias, mas não é a maior concentração. A maior concentração industrial do Brasil está na região sudeste, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São os 3 estados mais industrializados do Brasil. É claro que a partir de 1980, para mais intensidade, em 1990, eu tenho uma descentralização industrial do Centro-Oeste. Até 1980, a maior concentração disparado era o Sudeste. No entanto, a partir de 1980, 1990, eu tenho uma descentralização. Lembra que eu falei com vocês que as empresas americanas, a partir de 1960, começaram a descentralizar, saíram dos Estados Unidos e foram para o México, outras foram para a China, ou seja, elas passaram, por conta do avanço da tecnologia, dos transportes, eles poderiam ir para outro lugar. Da mesma forma aconteceu isso aqui no Brasil. Só que elas foram para outras regiões, onde tinham impostos menores, onde o terreno era mais barato, onde a mão de obra era mais barata. Gente, para você ter uma ideia, na década de 80, tinha um comercial que passava na televisão da região norte, chamando os empregadores, os empresários, para virem para a região norte, que a população lá estava louca para trabalhar e que o salário era bem baixinho. Gente, falava isso na televisão, que o salário da população na região norte era baixinho. Ou seja, então era vantajoso para um empreendedor
que estava aqui em São Paulo pagando altos impostos, pagando um aluguel caro, pagando a mão de obra cara, sair daqui de São Paulo e botar sua fábrica lá na região norte, onde tinha o quê? Impostos menores, salários menores, aluguéis menores e com o avanço da tecnologia de transporte, era muito mais barato transportar do que no passado. Então, compensava eu tirar as empresas do centro-oeste, do sudeste e começar a espalhar em outros lugares. Aí começou a tal guerra fiscal. Alguém sabe o que é guerra fiscal? Acho que é tipo, é os conflitos que um município, por exemplo, tem com o outro, assim, vem pra cá porque aqui não tem baixo imposto. Ah, não, vem pra cá porque aqui tem mão de obra barata, entendeu? Acho que é esses conflitos. Isso mesmo. Os privilégios que determinada indústria, não, determinado estado ou país está meio que dando para as empresas para elas virem se instalarem naquele território, eu acho. Sim, 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 sim. Essa guerra fiscal, ela pode acontecer tanto em âmbito nacional, estadual ou municipal. Geralmente acontece mais entre os municípios, onde, por exemplo, uma fábrica escolhe um estado, por exemplo, Rio de Janeiro. Aí Rio de Janeiro tem diversos municípios. Então os municípios vão começar uma guerra fiscal tentando dar a melhor condição para aquela empresa vir para o seu território, abrindo mão de impostos, abrindo mão até de terrenos, dando terrenos para essas empresas montarem as suas fábricas e ali se instalarem. Em algumas empresas, às vezes nem vale tanto a pena, nem compensa tanto. Por quê? Porque você pensa, quando a empresa ela vai se instalar no lugar, ela vai ter o quê? Mão de obra. Então, o município abre mão do imposto que aquela empresa vai pagar para que a sua população daquele município tenha mão de obra, tenha salário, ganhe um valor a mais com aquela empresa, certo? Só que tem algumas empresas, especialmente as automotivas, que é praticamente é tudo robô que faz. Quem monta praticamente um carro hoje é um robô, o ser humano só fica ali só apertando um botãozinho. Então precisa só de um cara apertando um botãozinho só. Então acaba que a mão de obra acaba sendo pouca. Às vezes nem vale tanta pena você atrair determinada empresa para o seu município. Mas isso aí é uma outra história, vai ser um papo que vocês vão ter lá no primeiro ano. Até lá, não se preocupa com isso não. Mas, voltando aqui para a guerra fiscal desses municípios, é interessante observar que a partir da década de 80, essa guerra se intensificou, onde os municípios eles começaram a querer atrair o maior número de empresas, o maior número de indústrias. E, então, essas indústrias elas foram se espalhando. Repare que, esse aqui é um mapa de 2013, eu tenho uma maior quantidade de indústrias praticamente em todo o território brasileiro. É claro que a maior concentração ainda está na região sudeste, principalmente São Paulo. Mas hoje eu vejo que uma concentração na região sul, na região nordeste, que cresceu muito em relação à sua área industrial, no centro-oeste ainda está engateando, mas principalmente no Distrito Federal e em Goiás tem bastante uma concentração bem significativa. E eu tenho na região norte, aí é um pouco mais tímida, mas em destaque eu vou ter agora acho que essa região do Amazonas, esqueci a capital do Amazonas, Jesus, mas deu um branco agora. Manaus. Manaus, isso aí, a Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus é um grande centro industrial do Brasil. Se você olhar o seu celular, se for Samsung, sua televisão, a sua moto, Honda, quem tiver moto, quem tiver carro, ou seja, geralmente vai estar lá made in Manaus. Por quê? Porque é um grande polo industrial de eletroeletrônicos do Brasil, é a Zona Franca de Manaus. Bom, mas então vamos nos concentrar a falar do Sudeste. Sudeste eu vou chamar de polígono industrial, tudo bem? Porque ali tem uma maior concentração, porque eu vou ter Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, então formando uma área muito mais concentrada, entendeu? Então, se eu olhar
por região, aqui eu tenho a época de 1996 e a época agora de 2011. Repare que em 96 eu tinha uma maior concentração, a região sudeste era disparada, a maior concentração industrial. Eu tinha mais da metade de todas as indústrias da região do Brasil concentrada na região sudeste. Bom, alguns anos passaram, agora em 2011, eu tenho essa concentração um pouco menor. Eu estou falando aqui de percentual, ok? Então, todos os outros estados, todas as outras regiões cresceram, mas a região sudeste encolheu. Aí vem a pergunta. Então, esse mapinha, esse gráfico está me dizendo que a quantidade de empresas aqui na região sudeste diminuiu? É certo isso? Hein, gente? Não diminuiu. É porque se eu acho que se continuasse ali, ia passar do 100%. Eu acho. Não, perfeito, perfeito. Como aqui tem uma porcentagem, não é número de indústrias, então é porcentagem, então no máximo posso chegar a 100%. Para que as outras regiões eu chegar aumentasse, a Sudeste automaticamente tem que diminuir. Não significa que o número de indústrias aqui diminuiu, mas é interessante observar que as outras regiões se desenvolveram muito e cresceram muito em relação à região sudeste, que deu uma estagnada. E também teve a descentralização. No entanto, é interessante observar que, ainda assim, a região sudeste tem quase metade de toda a concentração industrial do Brasil. É interessante. Então, eu me perdi aqui. Então, eu estou aqui no polígono industrial. Fala. Você poderia você fez uma pergunta relacionada às indústrias, só que eu não entendi muito bem o contexto dela, assim, que você perguntou. Você poderia falar de novo? Sim. Bom, eu olhando esse gráfico aqui, ó, tá vendo aqui? Onde eu tenho, em 96, eu tenho 60% da concentração industrial na região sudeste. Agora, em 2011, na data desse gráfico aqui, eu tenho apenas 47,6%. Então, isso aqui, esse gráfico, está demonstrando que foi só a descentralização, só a perda industrial que o Sudeste teve, ou tem algum mérito dos outros regiões, por exemplo, de também ter crescido também. Aí eu falo, não foi só a perda de indústrias que essa região teve, não. A região Sudeste perdeu algumas indústrias, perdeu porque teve a descentralização, as indústrias saíram da região Sudeste e foram para outras regiões. No entanto, as outras regiões também cresceram muito por conta dessa descentralização e também por conta do desenvolvimento natural que essas regiões tiveram, principalmente a região sul e a região Nordeste, que cresceu muito. Mas também, quando eu falo aqui de perder, também abriram outras novas indústrias, novas empresas na região Sudeste. Esse número aqui está menor desse jeito porque as outras regiões cresceram também proporcionalmente. Deu para entender agora? Melhorou? Ou não? Deu sim, professor, melhorou. Obrigada. Deu sim? Tá. Aí, por que aí que eu falo com vocês, mesmo ainda em 2011, ainda tem maior concentração industrial nessa região. Aí fala, o que explica essa maior concentração industrial? Já dei uma aula sobre isso para vocês já. O que explica essa concentração são questões históricas, lembra? Dos ciclos econômicos estarem, principalmente nessas regiões, região sudeste, como o pau-brasil, como a exploração de minérios. A capital de Portugal foi o Rio de Janeiro, então recebia a maior concentração de infraestrutura. O ciclo do café foi aqui em São Paulo. Então eu tenho como eu tenho questões históricas que explicam esse maior desenvolvimento econômico na região sudeste.
No entanto, tem outras questões. Eu tenho melhor infraestrutura, eu tenho mão de obra especializada, eu vou ter construção de estradas, disponibilidade de energia. Tudo isso vai facilitar, vai ajudar a criação e a manutenção de indústrias na região sudeste e vai ajudar essa região a ter uma maior concentração de indústrias. Tranquilo? Sim, Gente. professor. Beleza? Ok. Acho que sim. Bom, vamos lá. Falando desse polígono industrial ainda, já estamos indo para o final já, eu tenho aqui a disponibilidade, a distribuição entre serviços, agropecuária e indústria. Aqui, olhando para essa região, eu tenho que 21% eu tenho de indústrias, 5,1% é agropecuária e 73,3% de serviços. Alguém sabe distinguir a diferença dessas três áreas econômicas? Hein? É bem tranquilo, o próprio nome fala. Alguém sabe? Já ouviram falar, pelo menos? Acho que já. Acho que uma concentra os serviços, né? Tá ali. Outra é um grupo de atividades industriais e as outras são atividades agropecuárias. Eu acho que é isso. Não, sim. Mas o que eu queria falar é o Eu seguinte. acho que são os três setores da economia, né? O primeiro setor, o segundo e o terceiro. Não, tem outro setor da economia ainda, que é o extrativismo, mas o extrativismo aqui na região sudeste, principalmente nesse polígono industrial, é praticamente inexistente. Então, nem entrou aqui o extrativismo, apesar de eu ter uma grande extração de petróleo na bacia de Campos, aqui no nosso estado, mas não entrou aqui para essa tabelinha aqui. Eu vou ter o quê? Que o setor industrial é todo o setor que vai concentrar as indústrias dessa região, onde vai ter a construção, a transformação da matéria-prima em produto industrializado. Aí eu tenho produtos eletroeletrônicos, produtos alimentícios, produtos de limpeza, todos os produtos que vão sofrer essa transformação de matéria-prima para produto industrializado, eu vou estar englobando nesse setor industrial. Já no setor agropecuário, o setor de cultivo e de criação de animais. Todo aquele setor que vou estar criando os animais ou cultivando, aí vai entrar plantação de café, plantação de soja, criação de gado, criação de frango, de aves, no caso, criação de suínos. Tudo isso eu vou estar englobando nesse setor econômico. Já o setor de serviços são todo o setor de prestação de serviço. Por exemplo, o professor, no caso eu, advogados, médicos, o cara que vai instalar o ar-condicionado na sua casa, o pedreiro, todos esse setor, eles são classificados como setores de serviços. Então, eu estou olhando o quê? Que hoje, em 2018, essa tabelinha aqui, o setor que mais se destaca nessa região não é mais o setor industrial como era lá em 96. O setor hoje que se destaca aqui é o setor de serviços. Por quê? Ele ainda tem a região sudeste como a região mais rica do Brasil. Então, o setor industrial ele se dispersou pelo todo o território brasileiro. No entanto, o setor de serviços, que é toda essa área de prestação de serviços, como falei com vocês, professor, médico, pedreiro e tudo mais, essa profissão aumentou. Essa profissão, esse setor econômico cresceu e cresceu muito. Então, hoje, a maior receita, a maior quantidade de riqueza gerada na região sudeste não é mais o setor industrial como era no passado, e sim é o setor de serviços, de prestação de serviços. Entendido, gente? Sim, professor. Entendi. Tranquilo? E aqui eu tenho essa participação industrial. Desses 21,6% de indústrias nesse polígono, eu vou ter a participação
industrial, mas aqui eu vou ter em todo o Brasil, ok? Distribuído. Por exemplo, 37% de toda a indústria do Brasil se concentra em São Paulo. 9% em Minas Gerais, que é o segundo estado mais industrial do Brasil, e a cidade do Rio de Janeiro em terceiro lugar. Juntando essas três aqui, eu vou ter que... Tem alguém aí pegando ônibus, gente? Tem alguém pegando ônibus aí? Juntando esses três, eu vou ter praticamente mais da metade da concentração industrial. Isso em 2016, tranquilo? Lendo essa tabelinha aqui de 2016. Eu vou ter mais da metade da concentração industrial nesses três estados, nesse polígono aqui. Tranquilo? Tranquilo. Hein, galera? Alguma dúvida? Choro? Lamento? Alguma dúvida, Vitória?